Olá, para essa aula de hoje a gente vai falar sobre colisão em duas dimensões. Como que funciona a colisão? Lembrando que nesse tópico eu vou falar exclusivamente em colisões elásticas. Por quê? Porque nesse tópico, a colisão elástica, eu vou ter a conservação do momento linear e a conservação da energia cinética. Como que funciona? A princípio, eu vou colocar uma partícula aqui em repouso. Então, velocidade inicial dessa partícula eu vou chamar de 2 em repouso. Então, VI2, VI, velocidade inicial da partícula 2 igual a 0. E colocá-la alinhada aqui num plano cartesiano. Então, vou apagar isso aqui, porque na verdade eu vou precisar decompor a situação final dessa partícula aqui, ó. Então, eixo X, eixo Y. E aqui, abaixo dessa linha aqui, ó, que é o eixo X, uma partícula que uma parte dela ocupa esse espaço aqui do eixo X, dessa linha do plano cartesiano, e outra parte está fora. Por quê? Porque ela vem com a velocidade nesse sentido, velocidade da partícula 1, a partícula 2, partícula 1, velocidade inicial dela aqui maior do que zero, ou na direção dessa partícula aqui. Quando ela chega nesse ponto, as duas partículas vão se colidir. Só que não é uma colisão frontal, então é uma colisão em duas dimensões. Essa partícula ela vai se deslocar para cá. Então, tá aqui a partícula vem para cá, com a velocidade final 2 nesse sentido, fazendo um ângulo que eu vou chamar de θ2. Enquanto essa aqui, que colidiu aqui, ela vem para cá. Então ela vai se deslocar nesse sentido, com a velocidade final dessa partícula 1. Né? Não vou nem dizer que é vetor. Né? Então esse aqui, ó, é vetor, vetor, que vai fazer um ângulo θ1. Pelo princípio da conservação, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Então, a partícula 1, M1, V1 inicial, mais o momento da 2, mas a 2 está parada. Então, a velocidade inicial da partícula 2 é 0, então o momento dela é 0. Tem que ser igual aí a decomposição. O momento da partícula 1 final, ó, V1 final, só que essa velocidade dessa partícula 1, ela vai decompor aqui nesse sentido. Então, V1 vezes o cosseno do ângulo θ1. Mais o momento da partícula 2, que é M2, V2 final vezes o cosseno de θ2.
Então, é momento antes, momento depois, que você tem que decompor no sentido aqui. Isso em relação ao eixo X. Ó. Então, eixo X. Então, estou decompondo aqui essas componentes para cá, para o eixo X. No eixo Y, o momento inicial é 0, porque não tem ninguém se deslocando no Y. Temos M1, V1, final, seno de θ1, mais M2, V2, seno de θ2. Bom, é conveniente porque eu estou colocando o θ1 aqui para baixo, então é conveniente colocar um sinal de menos aqui, indicando que essa componente aqui é para baixo. Então, primeira equação, segunda equação. Já para conservação da energia cinética inicial igual à energia cinética final, nós temos apenas uma componente aqui da energia. Ou seja, não preciso decompor para X e para Y. Por quê? Porque a energia ela vai depender apenas aqui do MVI1 ao quadrado sobre 2. Só ela está em movimento, então só tem energia da 1. E a 2 fica M1 V1 final ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 final ao quadrado sobre 2. Bom, aqui nós temos a nossa equação 3. Nesse problema, nós temos aqui 8 incógnitas, que seriam 8 incógnitas, né? Mas eu já estou supondo que o V inicial da partícula 2 é 0, sobraram 7 incógnitas, que são V1I, V1F, V2F, cosseno de θ1, cosseno de θ2, seno de θ1, seno de θ2. Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis aqui. Então, eu tenho que me preocupar com 7 delas. Eu preciso conhecer pelo menos 4. Tenho que conhecer 4 dessas aqui. Por quê? Porque eu tenho 3 equações. Conhecendo 4, eu vou ter apenas 3 variáveis. Então, 3 equações, 3 variáveis, que é a condição para que a gente possa resolver esse problema, ou qualquer tipo de problema. Então, vamos lá. Vamos para o exercício número 71. Deixa eu procurar o exercício 71. Por quê? Porque o 71 vai usar exatamente essa configuração que eu coloquei agora mesmo. Como? Aqui o plano cartesiano, a partícula aqui 2 parada, a partícula 1 no sentido, então ela é um pouquinho maior, né, para poder tocar. Quando ela toca, essa aqui se desloca para cá, velocidade V2 final, né, porque a velocidade inicial é 0, e a outra para cá, uma velocidade V1 final, fazendo um ângulo θ1, o outro θ2. E aí ele dá nome para essas partículas. A partícula 1, ó, θ1, igual a 64 graus. O ângulo 2 é 51 graus. A velocidade
que a partícula 2 adquire, que seria V2 final, é 1,2 vezes 10 a quinta metros por segundo. As massas é em unidade atômica. A massa 1, 4 unidades de massa atômica, e a massa 2, 16 unidades. No item A, ele pergunta a velocidade 1 final. E no item B, ele pergunta a velocidade 1 inicial. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos montar as equações. A primeira equação é o princípio de conservação da energia, do momento. Então, o momento antes igual ao momento depois. Como é que é o momento antes? M1, a massa do primeiro, velocidade inicial do primeiro, o segundo está parado, então o momento dele é igual a zero. Igual a massa do primeiro vezes a velocidade do primeiro vezes o cosseno de θ1 mais massa do segundo, velocidade do segundo vezes o cosseno de θ2. Por quê? Porque eu tenho que decompor em x e depois decompor em y, tá? Então essa expressão matemática aqui é a decomposição em x. Agora, em y, que é decompondo para cá, eu vou ter momento inicial 0, depois M1, V1, seno de θ1, mais M2, V2, seno de θ2. Isso aqui tudo final, ó. Final, final. Para que eu preciso disso aqui? Eu preciso para poder responder todos os itens. O item A ele pede a velocidade final e no item B a velocidade inicial. Como é que eu faço? Eu vou para essa equação aqui, ó, essa segunda equação. Por quê? Passando para cá fica assim, ó, menos M1, V1 final, seno de θ1 igual a M2, V2 final, seno de θ2. Isolando o V1 final, vai ficar, passo menos para cá, né? Menos M2, V2, seno de θ2, dividido por M1, seno de θ1. E aí é só substituir os valores aqui que você vai encontrar essa velocidade, ó, M2, V2 final, ó, que tem aqui, tem M2, que é 16 unidades, tem V2, que é 1,2 vezes 10 a quinta, tem M1, que é 4 unidades, e tem o θ1, que é 64. Então você acha o V1, que vai dar negativo, né? Aponta para baixo. Já no item B, você vai para outra equação, na equação de cima. E aí é só substituir o V1 final que você encontrou na equação de x. E aí você vai encontrar o V2 final, que é só isolar isso aqui, ó. Esse aqui é V1 final, né? Aqui, aí é só isolar esse termo aqui, ó. Aí você vai ter na verdade é o V1 inicial no item B, né? V1 inicial. Isolar, na verdade é esse aqui, ó. Esse aqui a gente encontrou, a gente tem, né? Tá aqui. Esse aqui a gente encontrou, a M1 tem, a cosseno de θ1 tem, e assim por diante. Tá bom?
Então, bom trabalho.